com ela fechada, seguindo todas as regras aí de prevenção para disseminação da Covid-19. Estamos aqui com eu, a minha esposa, que está filmando, meu parceiro de treino. Dá uma mostrada lá no Kleber, né? Para fazer uma sessão de treino de pernas, que é a nossa sessão de sábado, que a gente chama de sessão desafio. A gente vai falar um pouquinho sobre ela, mas o propósito dessa conversa nossa vai ser um bate-papo, mas com o intuito de fazer uma análise do treinamento. Então ele vai ser dividido basicamente em dois objetivos. Um é o treinamento per se. Qual a finalidade desse treino, para que ele serve, quais objetivos eu quero conseguir com ele em termos de desenvolvimento, o que eu fortaleço e assim por diante. O segundo objetivo é a análise cinesiológica, que é o que me explica do porquê que eu estou fazendo esse treinamento, quais grupamentos estão sendo atingidos, por que eu faço essas combinações. Isso é fundamental, que o profissional de educação física tenha esse entendimento. O profissional de educação física, ele precisa olhar um movimento, mesmo que ele desconheça esse movimento, e saber analisar. A partir daquela articulação que está sendo acionada, se ela é uma flexão, uma rotação, uma extensão, enfim, ele saber quais são os músculos responsáveis, que músculo que aciona, que músculo que é antagonista, quem é sinergista, quem é estabilizador daquele movimento, porque a partir desse tipo de análise, eu faço uma seleção do meu cardápio, e esse meu cardápio vai levar a um resultado, mais ou menos como se eu estivesse num restaurante. Eu quero degustar um peixe, eu quero uma carne assada. Qual o sabor que eu pretendo obter daí? Eu vou fazer uma combinação de temperos, enfim, uma forma de fazer a preparação na cozinha, o cozimento, enfim, desses alimentos, de maneira específica, que é o análogo ao que a gente quer fazer no treinamento. Se eu quero um resultado para aumento de massa muscular, se eu quero um resultado para estética, se eu quero um resultado para saúde, wellness, eu vou adaptar o meu treino em relação a isso. Mas uma observação, sempre a base, sempre o lastro final é saúde. Eu não posso comprometer para ter resultados, por exemplo, puramente estéticos, algumas coisas que vão infligir em mim mesmo algum tipo de condição, uma lesão, enfim, que prejudique a minha saúde a médio ou longo prazo. Então, nesse intuito que a gente vai fazer essas considerações, vai colocar alguns exemplos de exercícios, fazendo a análise dos mesmos e dizendo o que ele está sendo trabalhado e qual o propósito dele. No final, vocês vão ter essa contextualização dos princípios do treinamento, para que finalidade, enfim, que eu estou utilizando essa combinação, mas a base é fazer uma análise cinesiológica de quais são as articulações, músculos, etc., que estão em função, estão agindo naquela atividade. Nós vamos demonstrar agora dois tipos de aquecimento para preparar para o treinamento de perna. Eu tenho várias opções de aquecimento e nós vamos mostrar apenas duas opções. Uma que a gente chama de aquecimento funcional ou treinamento funcional, que pode servir como aquecimento também, e um outro que a gente chama de aquecimento específico. Nós vamos apenas executar por enquanto, deem uma observada no que está sendo feito, tente interpretar o exercício e no final do aquecimento, tanto o funcional como o específico, pause o vídeo, tente fazer a sua própria análise, faça algumas consultas na internet para saber quais grupamentos musculares estão envolvidos e faça isso como um plano de estudo. Na sequência, você despausa o vídeo e eu vou fazer as considerações sobre um e outro, inclusive os aspectos cinesiológicos. Então, o primeiro aquecimento que eu, como eu já comentei, é o aquecimento funcional.
esse circuito completo, eu repito ele de 4, puxa um pouquinho o gás também, pega a parte cardiovascular. Eu repito de 4 a 10 vezes, dependendo do propósito, do condicionamento do indivíduo e o que você quer com ele. Agora nós vamos passar por um aquecimento específico. O Kleber vai demonstrar. Já é um aquecimento que pelo volume já pega uma parte de cardio também. Isso é sempre importante ir interpretando no exercício, que eu nunca trabalho, isso é uma coisa que a maioria das pessoas tem confusão, faz confusão, é que eu nunca trabalho numa única valência. Eu tenho um objetivo, que é o que a gente chama de alvo, que é o que eu pretendo trabalhar com mais ênfase naquela sessão. Mas eu sempre tenho sobreposições de valência, embora o treino de hoje vai ser mais voltado para a resistência de força, é uma valência que tem relação com o desenvolvimento da massa muscular, ela obviamente também trabalha outros aspectos. Bom, demonstrado o aquecimento, pause o vídeo agora e tenham uma observada o que foi feito e tentem analisar. Na sequência nós vamos continuar e aí eu já vou fazer algumas explicações. Vamos lá, vamos fazer ao vivo e de surpresa, né? Não é as Faustão, mas tem pegadinha de cacetada. Seu diagnóstico, sua percepção sobre o aquecimento específico que você fez. Vamos fazer trás para frente, nós falamos primeiro do funcional na apresentação. Vamos começar agora a explicação do aquecimento específico. O aquecimento específico, eu senti um gasto metabólico, apesar de ser o levantamento terra, né? O levantamento terra é um exercício que, dependendo do aquecimento, você já cansa muito, né? Mas a questão da especificidade do exercício, eu senti mais a questão da musculatura, né? Principalmente nessa base de execução, a questão do glúteo, de posterior até o quadríceps. Senti bastante a musculatura e menos gasto metabólico, seria aquele cansaço mesmo. Eu senti menor, mas senti até quase uma fadiga muscular nesse aquecimento, entendeu? Algo mais específico, né? Então senti também a articulação bem mais aquecida, dessa forma, né? Isso que o Cleber comentou é uma coisa interessante, porque a gente tem o hábito de rotular e não está errado para classificar e passar para o meu aluno para que seja o melhor entendimento, que tal determinada ação é um aquecimento, tal determinada ação é o treino principal. Na verdade, tudo é treinamento. As ênfases que mudam. Obviamente, quando eu estou aquecendo, eu estou colocando uma solicitação, uma sobrecarga menor do que seria aquele impacto que eu quero no treinamento. Estou preparando, da preparação do treinamento. Mas o aquecimento per se já faz parte do treino. E dependendo do aquecimento, ele já dá um condicionamento. Assim como foi o exemplo que o Kleber acabou de falar, da sensação que ele teve, das exercícios que é mais global, como foi o aquecimento que eu fiz mais funcional, que também, se eu fizer um número de repetições maior, o impacto da articulação na musculatura em termos de ocorrer uma lesão é muito pequeno, porque não tem impacto muito grande, mas se eu der continuidade, o aspecto metabólico começa a ser solicitado porque eu tenho um gasto energético relativamente grande, tanto nesse que o Kleber demonstrou, como no funcional. Então isso é interessante que a gente está analisando, porque a gente sempre fala cinesiologia, fisiologia, treinamento, mas na hora que eu venho aqui para aplicar isso na prática, eles estão todos juntos, eu tenho que entender esse conjunto de informações. Não voltando muito para a especificidade da questão da explicação do exercício, mas que nem o exercício que o senhor realizou aqui antes, né, que foi aquele mais funcional, é questão também de economia de tempo, quando o cara não tem muito tempo para estar treinando, e é um aquecimento onde ele vai trabalhar mobilidade, vai trabalhar de uma forma mais... Entendeu? Então ele é uma forma mais dinâmica de você conseguir trabalhar estabilizadores, conseguir trabalhar uma articulação um pouquinho melhor, né? Ganhar estabilização melhor através desses exercícios, né? Com condicionamento, no qual você não tem muito tempo, né? Geralmente as pessoas chegam na academia
vamos fazer um exercício, uma sériezinha, pá, e acabou, né? E não tem esse tudo. Daí é onde o cara que treina um pouquinho mais de tempo, prolonga, sofre um tipo de lesão, alguma coisa, por ter uma desproporção entre as musculaturas maiores e as menores, né? Questão de estabilização. Exatamente, esse aspecto que você chamou a atenção é fundamental e até principalmente por essa questão da longevidade do treinamento. Se eu faço isso, eu tenho menos risco de lesionar. Eu tenho mais mobilidade, tenho melhor coordenação, melhor aspecto sinestésico. Eu tenho também esses grupamentos musculares menores, principalmente os da coluna, os mais curtos, vamos falar na sequência, fortalecidos, que é onde normalmente machuca o elo mais fraco da corrente, porque não está sendo solicitado de uma forma tão intensa no exercício como os outros grupamentos musculares. Mas como nós somos profissionais de educação física, tudo que a gente falou aqui é da generalidade, serve para o público que vai consumir exercício. Mas nós, profissionais de educação física, temos que olhar o exercício e saber interpretá-lo. Então agora nós voltamos na nossa sequência. O exercício funcional. O que foi trabalhado nele em específico? O primeiro movimento, que foi esse movimento de uma flexão do ombro, né? Não parece que é uma flexão do ombro, mas é uma flexão do ombro nessa posição em ortostática é mais fácil de identificar, mas ela continua sendo uma flexão mesmo quando eu estou inclinado à frente. Quais os grupamentos musculares que eu trabalho? Qual a diferença de eu fazer na posição ortostática? Por que não fazer esse movimento somente aqui? Então vamos lá para a interpretação das diferenças. Em primeiro lugar, quando eu chego no limite, e aqui a ação da gravidade é mais intensa sobre a articulação que está subindo, o trabalho de ombro é maior. Então, na flexão horizontal, eu tenho o trabalho do deltoide anterior, tenho a porção clavicular do peitoral também trabalhando, e obviamente, como eu elevo as escápulas, eu tenho o levantador da escápula e tenho outros estabilizadores da coluna mantendo essa posição. Então, eu estou fazendo aquecimento da cintura escapular, tá? Como um todo. Aqui, obviamente, depois vou usar para sustentar as cargas dos exercícios de perna. A outra musculatura que está indiretamente sendo acionada é toda a musculatura do core. Então, a musculatura dos músculos curtos e longos da coluna, os antigravitacionais, estão mantendo essa postura isométrica. Também eu estou fazendo uma isometria na articulação do quadril. Então, glúteo, posterior de coxa, extensor de joelho, quadríceps estão sendo mantidos contraídos numa intensidade relativamente baixa, mas tem uma contração, o que os leva também a um aquecimento inicial. Então, esse primeiro exercício tem esse objetivo. O segundo exercício, que a gente nem tem um nome específico para ele, que chama de avião, hélice de avião, alguma coisa do gênero, na articulação do ombro tem um objetivo relativamente similar, mas em vez de eu ter apenas uma flexão, eu tenho uma abdução junto, uma extensão e abdução do ombro, e aí eu tenho a porção do deltóide posterior agindo, tenho o deltóide médio e a cintura escapular, os músculos que aduzem a escápula, principalmente segunda e terceira porção do trapézio, rombóide maior e menor, estão sendo acionados. Na articulação do ombro, eu tenho aí tanto o manguito rotador mantendo essa estabilidade, como o redondo maior fazendo, e aí o tríceps também para manter essa posição, fazendo uma contração para manter a postura. Novamente, no core eu tenho um trabalho similar ao anterior, só que agora de forma dinâmica. Então os músculos curtos da coluna, que eu tenho poucos exercícios que eu trabalho, que eu faço rotacional na musculação, estão sendo acionados e estão sendo aquecidos em específico nesse exercício. E por último, aquele circuito feito aqui onde há a flexão do joelho, a perna vai atrás, faz os giros de ombro, faz as rotações da coluna. Fazendo uma análise por apanhado, eu tenho que, se eu for fazer uma análise cinesiológica, eu tenho que ir articulação por articulação. Mas fazendo um apanhado para simplificar, depois a gente vai fazer isso em específico, vindo desde a articulação do tornozelo até a articulação do punho, que está sendo trabalhada na sustentação do peso do corpo no solo. Mas por enquanto eu vou fazer essa análise mais global por uma questão de objetividade. Eu tenho novamente uma complementariedade do aquecimento da cintura escapular, agora de forma dinâmica. Eu tenho os movimentos rotacionais da coluna e do core, quando eu estou aquecendo. Eu tenho a articulação do quadril agindo dinamicamente quando eu levo a perna para trás e para frente.
e isometricamente quando eu mantenho a postura de prancha. Eu tenho a articulação do joelho sendo acionada dinâmica e isometricamente, novamente quando eu levo o joelho para frente e para trás e quando ele mantém a postura de prancha. E ainda eu tenho uma intensidade maior do que nesses outros exercícios, os oblíquos agindo quando eu faço a passagem da perna uma por baixo da outra e sustento o piso. Adicionalmente eu tenho um trabalho de coordenação aí, de exigência maior em termos de coordenação. O exercício que o Kleber executou, o levantamento de terra, chega aí, Kleber, para a gente comentar mais uma vez aí sobre essa execução. Se eu for fazer a análise cinesiológica dele, quando eu faço essa explicação desses funcionários, parece que trabalhou uma quantidade muito maior de equipamento muscular. Mas só executa mais uma vez, eu já vou fazer uma análise aqui novamente. Pode executar. Novamente, começando aqui pela cintura escapular e ombro, vocês podem observar, ainda mais o Kleber que tem o desenvolvimento mais nítido, né, que tem uma contração da musculatura e tem um movimento. Então, eu já estou aquecendo essa musculatura de cintura escapular, ombro, etc. Braço e punho na pegada também estão aquecendo. Há uma extensão do quadril, uma extensão da coluna, há uma extensão do joelho. Então, todos esses grupamentos. Está ótimo, Kleber, senão chegar no treino já está travado. Todos esses grupamentos musculares que a gente acabou de descrever estão sendo aquecidos nesse exercício que a gente considera como exercício global. Tá? É uma execução mais geral. E por que a gente chama ele de específico? Porque é o que a gente vai executar no primeiro treino agora, é o levantamento de terra, e vamos colocar mais cargas para tentar chegar mais ou menos no limite de carga e treinamento de força que a gente consegue nessa execução. Outra câmera profissional aí. Outro profissional da filmagem. Vamos lá. Vai pegar uma maquininha lá? Oi? Pegar uma maquininha? Pegar mais, né? Mais duas, acho que tá bom. Eu vou pegar a minha também, 2 de 5 aqui. De 2. De 2 de 20 aqui tem as de 2, ó. Só muda o 0. Nós vamos fazer um mini circuito aqui com um exercício que é essa parte mais pesada do treino em termos de carga. O exercício mais pesado é o terra, o que dá mais segurança, depois nós vamos fazer análise disso também. Com 2 exercícios complementares para a coluna e uma panturrilha, que vão servir como descanso dinâmico. Aí na sequência a gente vai aumentando a carga sempre no terra, os outros mantêm a carga estável. Uma questão fundamental dessa pegada, como está sendo mostrada aí a pegada invertida, é porque a barra tende a rolar por um determinado lado, é uma aceleração, uma rotacional, e quando eu inverto a pegada, a aceleração é oposta uma da outra, né? Uma posição pronada e uma posição supinada. Então a inversão das mãos, ela faz com que eu tenha muito mais estabilidade da pegada. Se eu segurar numa única forma, ou pronado ou supinado, a tendência dessa rotação é maior e obviamente que a sobrecarga que eu consigo segurar vai diminuir. Então essa pegada é utilizada pelos basistas e o princípio é mecânico, é físico, né? Uma tendência de rotação para um lado anulará a outra, consequentemente eu tenho muito mais estabilidade da barra, consigo ter uma pegada mais favorável, mais fácil de ser estabilizado o piso. Esse próximo exercício, que é chamado de lenhador, está sendo feito ali à direita do vídeo no fundo, que eu acabei de executar, e o Kleber vai iniciar, ele tem o propósito de trabalhar os músculos curtos da coluna, pode ser feito de uma forma variada, como o Kleber está executando. Em vez de ir até em cima, está fazendo uma rotação mais curta, o que aumenta um pouco a segurança do exercício. É por óbvio que precisa de uma técnica, essa aceleração tem que ser contida no final dela, eu tenho que desacelerar o movimento para não dar tranco na coluna e não lesionar. É um treinamento que vai me dar mais estabilidade e mais segurança para eu poder suportar cargas maiores, que obviamente que esse trabalho de perna sempre sobrecarrega a coluna. Agora, por último, para fechar esse circuito, nós temos um exercício de panturrilha que vai funcionar como se fosse um pêndulo,
onde o peso me traciona para trás e eu uso meu peso corporal inclinando um pouco à frente e para manter o corpo equilibrado. É um bom exercício para melhorar a sinestesia também, né? Ele aumenta o grau de dificuldade e eu consigo trabalhar com cargas relativamente altas numa postura segura. E é um trabalho bastante intenso para a panturrilha. Eu vou aumentando as cargas proporcional, obviamente, que eu consigo tanto tirar do solo, como também sustentar na minha pegada. Esse exercício de panturrilha tem uma análise interessante de ser feita. Está no formato de pêndulo. Você tem que trabalhar a distribuição do seu centro de gravidade. Nesse caso é jogado para trás por causa do peso que você está segurando a mão. Consequentemente, você precisa trabalhar um deslocamento maior do peso para frente e, obviamente, trabalhar a parte de equilíbrio, para você não passar do ponto, se a gravidade passar um pouco da sua base de sustentação, você desequilibra e vai à frente. Então, é um equilíbrio dinâmico interessante. Também tem um aspecto funcional aí para você melhorar nessa coordenação e junção do controle motor e do aspecto da distribuição do peso que você aplica na execução do exercício. Também a parte chata. Você vai começar de novo? Tem que aumentar a carga, né? Essa técnica. Uma técnica que fica facinho de fazer, né? Só melhorar a técnica, 30 kg mais de massa magra. E ver que fica facinho de fazer. O meu detalhe. Chegar mais próximo para ajudar no áudio. As caretas intencionais, não só as involuntárias, né? Porque fazer cara feia, todos fazem um treinamento mais forte, não está treinando forte. Mas as caretas intencionais, elas têm uma finalidade, tem uma função. E isso é importante que vocês façam uma análise. Então, foi perguntado outro dia se você melhora a capacidade de absorção de impacto nas lutas de strike, boxe, MMA e assim por diante. Obviamente que tem alguns pontos de terminação nervosa, como são os forames aqui, que tem dois nervos que passam um do lado do outro do queixo, que se você pega, você apaga, desliga a luz. Mas por que um lutador de boxe, um lutador de profissional, uma luta de strike, tem mais capacidade de absorção do impacto? Tem uma função no fortalecimento dessas musculaturas, inclusive dos músculos mastigadores, para dar mais estabilidade no queixo. Deslocamento de mandíbula é uma coisa que acontece em lutas dessa natureza. Além do óbvio, que é a estrutura do pescoço e da escápula, cintura escapular, trapézio, primeira porção do trapézio, levantador da escápula. São músculos que vão dar mais estabilidade e mais segurança nesse tipo de treino. Indiretamente, quando eu faço mais força nesse treinamento global e trabalho essa musculatura, eu tenho um ganho adicional. Então,
É importante também incluir isso na análise, a gente que é profissional de educação física, interpretar o que está sendo feito na sua essência e qual o resultado final que eu quero daquele tipo de treinamento. Agora chegou na parte que só o Kleber treina e eu explico. Essa parte do treino, pode aqui, da execução e da explicação. Não dá para fazer os dois, então a gente tem que separar o trabalho. Deixar o trabalho pesado para mim, a explicação, ele faz trabalho leve, é só tirar do chão. Professor, nessa hora que você sempre economiza, né? Economiza o que não tem. Mas já sei, se não der muito certo é porque essa barra está torta, mas também atrapalhando. Detalhe que entrou foi o professor fazer agachamento. Isso é igual futebol, quando eu jogo, se tirar a bola, fica uma beleza. Onde tinha pegado, está escapando. Fazer com a luva. Aqui o meu fator limitante foi pegada. Não que não ficou pesado para a perna e lombar, mas pegada. Agora o Kleber vai demonstrar como é que o pessoal mais treinado faz. Não tem pegada. A gente sempre acompanha as repetições do professor, é parceria de treino. Só 15 tá bom, Kleber. Agora para demonstrar. Como é para todo mundo fazer, mas esse é o de aquecimento. Agora ninguém vai acreditar que a barra estava escorregando. Olha que exercício chato é esse. Esse, aquele, esse, né? Esse principalmente. Esse não é o cara mesmo. Questão fundamental no treinamento é você reconhecer os seus limites. Por exemplo, para tirar aqui nessa posição do exercício REC, que é para chegar na panturrilha, meu limite já foi na carga anterior. Um comentário aqui no meio do treino para aproveitar o enrolete para fazer uma puxada adicional de oxigênio. Quem tiver melhor capacitado fisicamente, já os estudos demonstram, você está mais apto a lutar pela vida em qualquer circunstância. As causas por qualquer mortalidade, incluindo a Covid, são menores nos indivíduos treinados do que no indivíduo que não treina. Então a academia, não é só na minha opinião, na opinião de vários especialistas, tem publicações a respeito disso, nunca deveria ter sido fechado, pelo contrário, as pessoas deveriam e devem continuar sendo incentivadas a se condicionarem. O condicionamento físico faz com que você esteja mais apto, principalmente num problema que é de ordem respiratória. Obviamente que tem outras questões que eu não vou discutir agora. Se você tiver com infecção, você tem que descansar, não estou discutindo isso. Mas o preventivo, quem tem mais lastro fisiológico, tem uma base de condição imunológica melhor para lutar contra qualquer tipo de agressão que você tenha. Então a academia deveria ter continuado aberta com as restrições em termos de cuidados, óbvio, não estou dizendo que não, mas as pessoas não deveriam ter sido incentivadas a parar de treinar. A gente viu aí as consequências, aumento aí da epidemia de obesidade, diabetes, morte por doença cardíaca, todas elas aumentaram nesse período. Então vamos continuar o treino, isso aqui foi só para ganhar um tempinho. Lembrando, vendo o comentário do professor aí, como disse, né? Que quem está em treinamento com certeza tem maior facilidade em questão de salvamento de vida aí, vamos dizer, né? De forma mais grotesca.
Mas, de forma geral, você não pode precisar salvar a sua vida depois do treino de perna, né? Porque daí você não vai conseguir de qualquer forma. Não dá nem para correr, tá? Não dá. Você treinou perna direita? Deixa eu colocar o lado certo aqui. Colocar o lado certo. Importantíssimo, até certa quilagem aí, humanamente a mão aguenta segurar. Depois requer alguns recursos. Aqui não utilizar a luva, possivelmente, se for uma quilagem maior, a utilização de uma cinta. Uma roubadinha. Importante isso que o Kleber comentou, e eu vou fazer 2 comentários adicionais. Essa luva não é apenas para pegar mais carga, é também, óbvio, né? Porque essa é a função dela. Né? Mas ela te dá mais segurança. Porque quando você perde a pegada e escorrega numa carga maior, o risco de você dar o famoso tranco, né? Um impacto na coluna, ou alguma articulação que esteja sustentando, no próprio ombro, ou desequilíbrio lateral do peso com uma carga próxima ao seu limite, aumenta muito o risco de lesionar. Tá? E com essa pegada mais consistente, você tem menos risco de que isso aconteça. Então, se você aumentar um pouco a carga, a luvinha ajuda. Quanto à cinta que o Kleber falou, também é importante, mas tem que fazer a seguinte análise. Muitos atletas usam, ela dá uma estabilidade maior para a coluna, mas por conta disso alguns esquecem que você tem que trabalhar o core. Ela não substitui o fortalecimento do core, esse ponto 1. Ponto 2, para algumas pessoas, como é o meu caso específico, eu não uso cinta. Eu vou até o limite que eu consigo e não ponho a cinta. Um efeito que eu tenho, se eu tentar usar a cinta, ela sobe e me dá um pico de pressão. Tenho mal-estar porque ela pressiona demais o abdômen, mas isso é uma questão de adaptação. Então ela é boa ou é ruim? Depende do ajuste que você vai fazer para o seu treino. Para o Kleber, por exemplo, que ele utiliza, depois ele vai fazer demonstração, para ele funciona muito bem, para mim não. Então o profissional também tem que ter o conhecimento e a sensibilidade de fazer esses ajustes e não levar aquelas regras de certo e errado absoluto. É certo usar cinta, é errado usar cinta, depende da circunstância. Eu tenho que analisar. No meu caso, se eu usar, para mim é prejudicial. Eu faço agachamento muito peso, ela dá um pico de pressão, eu tenho risco vascular se eu usar a cinta. Então é melhor eu trabalhar com o meu limite de fortalecimento da musculatura. Exatamente. Agora vamos poder notar aqui visível, a primeira vez ele mandou 2 repetições. Vamos por carga pesada aqui, então. Vamos pôr mais 5 de cada lado. Vamos colocar mais 20, eu dou uma leve ajuda. O importante é a questão com a luva, a questão de ajuda. Sempre requer uma ajudinha extra do parceiro. Você consegue elevar um pouquinho mais a quilagem. Deixa eu só fazer o cálculo. 60, 80, cada lado. 160, essa barra aqui Pesa 20 e 20, 180. Essa aqui, nos bons tempos, alguns meses atrás, até podia ser, mas depois que eu perdi aquele peso todo, não vai mais com essa carga. Esse é o peso anterior. Vamos ver. Quilagem mais alta, importantíssimo, ponto de concentração. É uma quilagem muito arriscada. Aqui nós só estamos fazendo porque estamos trabalhando com pessoas experientes. Né? Então a gente requer uma ajuda, mas tem como ajudar no levantamento de terra? Tem sim, porque eu não vou erguer o peso para ele que vai erguer. Praticamente eu vou tirar do ponto de falha dele para ele conseguir realizar algumas repetições a mais. Bem ajustado, concentrado. Vai, mais 2. Vamos lá. Mais uma. Vai. Vai, dá mais uma. Vai. Boa. Isso aí. Virou. Esse é aquele momento só seu que você fala com Deus. Depois você volta. Só todo mundo fala que quer ver Deus, mas não quer morrer, né? Nós estamos chegando perto aqui. Nem sabe que tem gente em volta. Simplesmente some o cenário. Você
Isso é uma espécie de uma narcose. Na verdade, o que ocorre no levantamento de terra, também é importante considerar a parte hemodinâmica, que ao invés, por que dá essa sensação de tontura, de escurecer? Porque na verdade há uma queda da pressão. A musculatura inferior é inchada com a vascularização, com o destino da volemia, né, do volume sanguíneo para essa região, e há uma hipoxigenação no cérebro. Isso dá essa sensação de mal-estar. É importante a gente saber disso, é importante ter experiência. Vocês viram na filmagem, eu saí dali e já vim sentar. E vocês já viram alguns vídeos de piadinha, não bem piadinha, né, mas tipo pegadinha do Faustão, do cara acabar um exercício desse tipo e cair de rosto no chão, no rec, quebrar os dentes, assim por diante, por não levar em consideração, ou não saber, ou não ter a percepção no momento, de que se ele tivesse feito apenas esse gesto que eu acabei de fazer, 2 passos, senta, você evita esse problema. Agora vamos ver uma execução. Acho que eu vou essa daqui, acho que vou tentar ainda sem luva. Calinho na mão, para quem não quer ter, tem que passar um creme. Então, nesse caso, deixa o calo, que é funcional. Tranquilo? Uhum. Então, nesse ponto, a gente já dá uma concluída na ideia. Aqui ainda tem mais 2 séries para serem feitas, né? Nós fizemos, vai subindo carga, nós vamos mostrar as 2 cargas acima que a gente vai fazer do terra, quer dizer, que o Kleber vai fazer, né? A gente é o apoio moral, o apoio, toda a força, para aumentar mais 2 cargas, e no interstício a gente joga esses exercícios aqui complementares. Já está filmando? Ah, está filmando já. Vai filmar do seu, cara? Oi? Vai filmar do seu aqui? Pode filmar aí. Filma de todos os ângulos aí e filma desde o começo, porque vai ser uma repetição só. Às vezes não dá nem tempo de pegar na filmagem. Tranquilo. Olha quem entortou a barra. Mas, hein? Não filmou, foi de novo. Esqueceu de soltar ali, né? Uma repetição forçada. Exercício terra é um exercício que a gente fala que ele é um exercício seguro, mas é óbvio que com cargas elevadas não existe exercício 100% seguro. Eu até abordei, eu vou até fazer explicação técnica, o porquê que eu não poderia tentar, provavelmente não conseguiria, com a ajuda do Kleber talvez tirasse, mas o aumento de pressão nesse exercício é muito alto. Inclusive uma coisa que as pessoas esquecem, se você chegar no limite, a pressão na cavidade pélvica ela é muito alta. Se o pessoal que é da área aí deve lembrar de uma imagem que tinha no YouTube, na internet, enfim, de um levantador de peso, de um basista, em que o ânus dele abriu como se fosse uma flor, totalmente, abriu inclusive no short, fazendo o levantamento de terra. Essa pressão é muito alta. Então a pressão nessa região, na parte do períneo, ela tem risco sim se você chegar dentro de um limite que você não tenha mais a condição. Então se você perceber que isso está ultrapassando os limites do fortalecimento complementar que você tem, porque aí não é mais só lombar e perna, obviamente que é o mais óbvio, que a perna não é normalmente o que machuca, você machucou a coluna, você machuca a parte interna, como eu falei, pelo aumento de pressão. Então esses cuidados são importantes que a gente tenha em exercício como o levantamento de terra, tá? Mas executado corretamente e com a base, com o lastro, porque todo exercício para você subir carga você precisa criar lastro técnico e
e lastro fisiológico, lastro de a estrutura articular leva mais tempo para ser desenvolvida e fortalecida do que a estrutura muscular. O ganho neuromuscular em 8 semanas dá diferença significativa. O ganho de estrutura músculo-esquelética, ou seja, a parte morfológica, ela leva mais tempo, de 12 semanas ou mais. E aí é que entram os riscos maiores de lesão de exercícios mal conduzidos na academia. Se eu não permito esse tempo de adaptação adequado, vou aumentando as cargas, às vezes eu até consigo executar, mas a lesão acompanha esse tipo de imprudência. E é o que a gente vê recorrentemente nas academias, o que a gente deveria evitar com uma orientação adequada. Para isso que a gente forma, para isso que a gente estuda e vai incluindo essas informações adicionais ao seu treinamento. Agora a gente vai ver mais uma execução aí com uma carga de alguém que fez o lastro, agora com o cinto. Agora eu vou usar o cinto, que o fator limitante é minha lombar, né, para esse tipo de carga. Já até machuquei algumas vezes no levantamento de terra, por leve descuido do professor falando da própria luva mesmo. Foi uma questão de agente de defesa, né, questão de instinto. A gente está segurando, a gente tenta deixar travar nessas horas que a musculatura está em máxima contração, acaba por lesionar. E, meus amigos, não queiram lesionar a lombar. É uma lesão que você não aguenta nem ficar em pé. Ainda bem que não foi a coluna, foi diretamente só a musculatura e teve uma recuperação mais rápida. E eu consegui voltar essas quilagens com mais segurança. Então, por receio e uma segurança maior, com essas quilagens eu utilizo a cinta, a luva e qualquer outro recurso que a gente puder utilizar. É todo favorável para fazer esse tipo de quilagem. Não sei se eu vou conseguir fazer, a ideia é tentar, o que vale é a tentação. E aí é o foco, agora concentração, foco mental. Você tem que imaginar e visualizar o seu músculo vencendo a carga, conseguindo levantar esse peso. Primeiro você executa na mente, depois você executa a ação neuromuscular. Excelente. Parece que não, vou sentar um pouquinho. Mas uma repetição máxima com essa quilagem mais elevada, muitos falam, é esse de peso aí, e fazer uma repetição. Mas é muita coisa. Você mexe com o seu organismo de uma forma geral, metabolismo. Você fazer um agachamento, agachamento não, porque agachamento é outro exercício, não dá para fazer comparação. Mas vamos dizer com leg 45, você fazer a sensação aí de umas 20 repetições no leg 45, fazer uma repetição aqui, tenta fazer com a quilagem no seu máximo. Você vai sentir a diferença, tanto metabólica quanto aqui até mesmo da musculatura, estabilizadores, enfim. Você vai sentir grande diferença no seu gasto metabólico. Exato. Lee Haney já dizia, 8 vezes Mr. Olympia, que leg press é exercício de preguiçoso. Ele usava para descansar. E essa carga alta, com pouca repetição, que eu digo a Ronnie Coleman, Dorian Yates, que eram fisiculturistas, Mr. Olympias, e que usavam cargas altíssimas no treinamento. Então tem um grande, tá aí, ó. A lista dos Mr. Olympias não está atualizada, né? Lá no Jay Cutler. Não dá para ver na hora que eu vi minha foto lá. Não deu sequência. Mas não atualizar depois dessa lista. Mas esse tipo de estímulo é o que trabalha os 100% da parte neuromuscular, a sua ativação mental máxima, a comunicação do seu cérebro com a parte periférica, a placa motora do músculo, e o estímulo para o músculo como um todo estar utilizando todas as suas unidades motoras simultaneamente. Eu só consigo isso quando eu trabalho com as cargas mais elevadas. Obviamente, como já falado anteriormente, vou ressaltar mais uma vez, tem que ser feito isso gradual e com lastro. Não é para a gente ficar na academia com aquela coisa de desafio, eu levanto mais peso do que o outro e tal. Não é esse o objetivo. O objetivo é você ter qualidade, saber por que eu estou fazendo isso para ter o resultado, ter qualidade no treinamento e segurança, para que isso seja longevo. Eu vou dar um exemplo por mim mesmo. Eu vou fazer 56 anos agora no próximo mês, no mês de março, e treino desde os 14. Já machuquei? O Kleber já machucou? Sim, até muitas vezes por orientações que a gente está tentando passar agora que nós não tivemos. Tá?
E essa falta de orientação é o que é o principal fator de lesões na academia. E logicamente que eu estudei, o Kleber estudou, tivemos as experiências e tentamos não cometer mais os mesmos erros. Mas, como já dizia a sabedoria oriental, é inteligente aquele que aprende com os seus próprios erros, sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Então, se eu já tenho essa informação na literatura, já tenho outras pessoas mais experientes, não faz sentido eu repetir as mesmas coisas que eles fizeram errado e falar, olha, tá vendo? Eu também aprendi com a minha experiência. Meu cara já tinha experiência, isso já aconteceu, já está documentado, por que você não aprende estudando? Por que você não busca essas informações e se aprofunda naquilo que está fazendo? Isso é fundamental. E, de novo, treino de peso, muita gente pensa, e é que eu faço até uma recomendação, assistam lá, a maioria já deve seguir o Paulo Musi, não é um treino de gente bronca que só faz força. Se você faz isso, você está tendo, nem o Mr. Olympia chegou naquele nível sem conhecer muito treinamento de dieta, de outras coisas, sem informações. Lógico que muitos cometeram erros também, muitos exageros, que eu não vou entrar nessa discussão agora, num outro momento a gente discute. Mas o fundamental para ter esses resultados é que eu tenha conhecimento teórico, que eu estude anatomia, que eu estude a fisiologia, que eu estude os princípios de treinamento, e no caso aqui que nós estamos discutindo, que é a disciplina de cinesiologia, que eu entenda a análise do movimento. Por que eu estou fazendo? O que eu quero com isso? Que é um outro fator fundamental que ocorre demais na academia. Quando eu não faço interpretação cinesiológica, você vai ver um monte de gente com um desenvolvimento distorcido. O cara desenvolve mais uma parte do corpo do que outra, mais um grupamento muscular do que outro, porque ele não fez a recuperação, não fez a análise do exercício, o que aquilo estava sendo estimulado por aquele treinamento, e equilibrou, baseado naquela distribuição que você tem de corpo em 8 partes. E aí eu tenho que atingir todas essas 8 partes, antero, posterior, superior, inferior, direita e esquerda, na mesma proporção.